essas crianças aí, ó. Fala japonês, fala português, se colocar um inglês, eles aprendem também. Interessante, né? E Jesus ele fala, olha, aquele que não for como uma criança, não vai absorver os valores do reino. Interessante, né? Por mais que nós queiramos ser burros e ignorantes, Deus está dizendo, não, você pode entender. Você pode sim entender. O meu Espírito vai te ensinar. O meu Espírito vai te ensinar. E Charles Spurgeon, outro grande pregador do passado, ele diz assim, a Bíblia é mais antiga que os nossos pais, mais verdadeira que a tradição, mais eruditas que as universidades, mais autorizada que os concílios, mais infalível que os papas, mais ortodoxas do que os credos, mais poderosa do que as cerimônias, é a espada do Espírito, é a onipotente palavra de Deus, a maravilha do mundo, a dádiva dos céus. Vocês estão percebendo como é importante, como é precioso esse livro? E aonde ele se encaixa na nossa vida? Aonde ele está? Ah, pastor, eu deixei em algum lugar. Isso não é uma crítica, é uma observação. Eu não troco esse livro por um iPad, por um celular, para acompanhar uma leitura bíblica. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu estou ouvindo ou lendo, o Espírito Santo me lembra de uma outra passagem. O Espírito Santo me lembra uma outra situação da palavra de Deus. E eu tendo esse livro rapidinho, opa, aí já começo a ligar aqui, já começo e tal. E assim algumas vezes as pregações vão saindo, vão fluindo. Eu não estou preso. Vocês estão compreendendo? A palavra de Deus, ela é solta, ela é livre. E o Espírito Santo, engraçado, irmãos, eu tenho essa mania, se vocês olharem a minha Bíblia, está toda pintada, parece uma Bíblia de criança. Mas de repente o Espírito Santo está falando comigo, ele me leva a um assunto, e eu não sei aonde, mas de repente ele me mostra assim no lado esquerdo, pintado de verde, na parte esquerda de cima, está lá. E eu vou lá, batata, é lá mesmo. Vocês estão compreendendo? A tecnologia é boa, mas eu não troco. Porque isso aqui me leva a uma dependência. Isso me leva a um meio, sabe, de meditação, aonde vai sendo traçado, sabe, um caminho. Pegar alimento feito é muito fácil, entra na internet, tem tudo prontinho. Mas meditar mesmo, sabe, fala, Deus, fala comigo, Senhor, eu quero, independente de eu ter que pregar ou não, fala comigo, Senhor. Você começa a ler um livro, daqui a pouco o Espírito Santo te leva uma outra página, ou um outro livro, outro sentido. E é lá que Deus quer falar com você. Está entendendo? Sabe, é aquilo que por mais que hoje realmente nada é novo, tudo é resultado de uma soma do que nós ouvimos aqui, do que nós lemos ali, é uma verdade. Mas quando nós damos a importância, esse tempo a sós com Deus, na leitura, na oração, algo novo é dado, algo novo, sabe? De vez em quando eu fico impressionado e falo, uau, como eu nunca percebi isso nessa passagem, nesse texto aqui. E o Espírito Santo, por quê? É algo novo que eu estou te revelando, é algo novo. Sabe? Interessante, aí eu passo pelo crivo, vou conversar com a Marlúcia. E eu falo, olha, assim, essa palavra, uau. Porque quando no lado histórico não faz muito sentido, ela fala, não, o certo é assim. Engraçado, interessante, irmãos. Agora, isso não é algo que está reservado só para quem prega, só para quem é líder. Não, está reservado para todos. Independente daquilo que nós possamos fazer na casa do Senhor, o conselho é o mesmo. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Essa palavra é a única que tem poder. Não é um livro mexido, não é um livro, sabe, tratado de uma forma, por mais que tenha havido vários originais que foram usados para traduzir em várias línguas e idiomas.
ela não se contradiz, o sentido é o mesmo, o propósito é o mesmo. Não é um livro místico, sabe, para ser usado, sabe, de uma forma assim, aonde alguns, sabe, coloca no Salmo 91, no Salmo 23, e coloca lá em cima da estante, e coloca não sei aonde, coloca, não sabe, né? Para mostrar, né, que essa palavra tem que estar aqui, ó. Aqui no nosso interior, aqui dentro. É uma palavra aqui o escritor está dizendo, olha, essa palavra é poderosa, essa palavra ela é impressionante, essa palavra ela é diferente de todas as outras, porque é a palavra do Deus que é vivo, de um Deus que usou homens, sim, mas homens que foram cheios do seu Espírito, que tiveram a mesma inspiração, a inspiração de Deus. Foi um homem que escreveu, porque o homem é o único que sabe escrever. O macaco, o chimpanzé, sei lá, esses evolucionistas. Eles nunca afirmaram que esses animais poderiam escrever. Porque Deus não deu essa capacidade para eles. Mas o homem, mas não é um homem qualquer. É um homem, sabe, cheio do Espírito. Aí ele fala o seguinte, olha, porque essa palavra de Deus é viva. Sabe o que significa? É a palavra que sopra vida aonde há morte. Você já percebeu quando você chega derramado, você chega assim todo moído, aí você começa a ler a palavra de Deus, aí você começa a ser restaurado, você começa a sentir aquele refrigério, você começa a sentir aquela alegria, você não sabe explicar. Porque a única palavra que realmente contém vida, ela é viva. Ela é viva, porque é a palavra de Deus que é vivo. Interessante. O que realmente é a nossa sede maior, o que realmente é revelado qual é a sede maior que existe no coração do homem, de todo homem, é a vontade de viver, gente. Até mesmo quem tira a própria vida, quem se suicida, no fundo tem desejo de viver. A morte, ele encontra como sendo mais uma opção ou uma fuga, mas no fundo ele quer viver. Porque Deus não nos criou para que nós morrêssemos espiritualmente e fisicamente também, mas através do pecado, mas através do sacrifício de Jesus, através da sua ressurreição, através dele estar vivo, ele apresenta uma palavra viva, aonde essa palavra traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. É aquela palavra que Ezequiel fala, é a água que vem do trono de Deus, aonde ela passa, aonde não há vida, tudo é transformado e passa a ter vida. Não tem alegria? Não tem paz? Falta da palavra de Deus. Falta da palavra de Deus. Engraçado, irmãos. Se nós pudéssemos ouvir de uma forma, sabe, audível, né? Como é? Audível, né? Audível, é isso aí, né? Ele falaria para a gente: leia a minha palavra. Leia a minha palavra. Né? É aquela expressão que muitos usam: eu procurei Deus em todo lugar. Eu procurei. Deus nunca saiu do lugar dele. Agora, ele se revela unicamente através dessa palavra. Não existe outro meio, não existe outra forma. É por isso que o escritor fala que essa palavra é viva. Ela é viva. E ele continua dizendo, olha, ela também é eficaz. Sabe o que é eficaz? É aquilo que cumpre o propósito para qual ela foi enviada. Eficaz é a virtude. O que é uma virtude? Virtude é algo específico que trabalha bem, que se apresenta bem, que se destaca realmente de uma forma soberana. Por exemplo, qual é a virtude que uma faca pode ter, Dani? Cortar. Muito bem. A virtude da faca está no corte. Porque quando ela não corta mais, e a tesoura que não corta mais, o que a gente faz? Joga fora. Né? De vez em quando a gente até quer cortar os cabelos do cachorro, né? Aí corta a perna. Ele leva 6 minutos e vai cortando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a virtude da faca, de uma boa faca, está no corte, gente.
Você está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela tem essa virtude, ela é eficaz. Significa que ela tem poder, ela é justamente aquilo que nós precisamos para cortar o que precisa ser cortado dentro de nós, porque ela é viva, porque ela é eficaz, ela é poderosa, ela é capaz, é uma espada de dois gumes. Né? Porque diz aqui, olha, é uma espada de dois gumes. Olha que coisa interessante, significa que é uma palavra que corta de uma forma eficaz, e ela corta tanto naquele que está ouvindo, como naquele que está falando. Interessante que eu estava observando que essa expressão, uma espada de dois gumes, significa justamente aquela espada aonde todo cuidado é necessário. Sabe por quê? Porque qualquer deslize, ela corta de qualquer lado. Ela não tem, sabe, todos os lados que você coloca ela vai cortar. Essa é a palavra de Deus. O escritor fala, ela é viva, ela é eficaz. Interessante que nós encontramos outra diferença nela. Estou terminando, gente. É justamente o seu poder para impactar. Nós tivemos aqui, eu vou usar, eu acho que não tem, o irmão do Fábio que entregou a vida dele a Cristo. Eu estou dizendo porque o Fábio veio conversar comigo, nós temos orado por esse garoto, e ele entregou, e ele tem a família toda que é católica, aquelas que... Só que dentro dos conselhos que a gente tem dado é não desafiar a crença deles e nem questionar a idolatria e aquele negócio todo, aquele apego com ídolos. Tá? Então, uma coisa interessante. E antes desse rapaz vir, o Fábio falou para ele, olha, lá é diferente. Você tem conhecido como que é a igreja católica, mas lá é diferente. Você pode se assustar, tal, mas sabe de uma coisa. Eu quero que você perceba a diferença. Aí naquele dia, ele simplesmente, quem estava aqui viu, que ele se derramando em lágrimas. Eu quero Jesus. Eu até perguntei, é isso mesmo que você quer? Não, é isso mesmo que eu quero. Aí a família, que não o convidava mais para ir na igreja católica, essa semana convidou. E ele foi. Aí eu falei, e você vai? Você... Não, pastor, eu falei para ele, olha, você viu que é diferente, né? Aí ele falou assim, olha, é uma verdade, lá na igreja católica eu não sinto nada. Não sinto nada. Mas quando eu vim aqui, foi uma coisa diferente. Deus falou comigo. Olha a coisa, o rapaz falando, Deus falou comigo. Não foi o pastor que falou, não foi os cânticos em si, mas foi a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus que tem esse poder, ela impacta, ela chega e mostra que ela é diferente, ela chama atenção. Algumas pessoas falam, pastor, você sabe da minha vida. Lá em Nagano tinha muito disso. Quem falou da minha vida, pastor? Eu nunca vi fulano, ciclano. Até se eu souber da tua vida, eu não vou falar. Se for ouvir necessidade, eu falo pessoalmente com você. Não vou falar no púlpito, não. Engraçado, né? Mas o poder dessa palavra traz esse impacto. Sabe por que eu digo isso? Porque fala o seguinte, olha, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Da alma e do espírito. Aqui, o escritor está dizendo, olha, ela penetra nas faculdades espirituais do ser humano, revigorando, trazendo vida no espírito. Porque o homem, ele é tricotômico, né? Ele é corpo, alma e espírito. Né? Ele é o corpo, o físico, essa matéria que nós temos que cuidar muito bem dela. Tem a nossa alma, que é o centro das nossas emoções. E tem o espírito que Deus colocou no homem, aonde essa parte deseja ter comunhão com Deus. Deseja conhecer a Deus. Agora, olha a coisa interessante. Quem de nós aqui consegue dizer aonde fica a alma e aonde fica o espírito? Quem consegue discernir realmente a divisão da alma e do espírito? Eu até comentei aqui e tal, né? Mas isso aí é opinião minha, não tem nada a ver, então deixa pra lá. Você já parou para pensar? Já, Richard? Aonde fica a alma e o seu espírito?
no coração não fica. A Bíblia, no Velho Testamento, quando dizia, no sentido de identificação, dizia no rim. Mas não é no rim, fisicamente falando, no rim, literalmente falando. Nós não sabemos. Agora, essa palavra tem o poder de ir justamente nesses lugares aonde ele penetra na divisão da alma e do espírito. Vocês estão percebendo, gente? Quem vive essa palavra, quem conhece essa palavra, ele percebe nos momentos da sua vida, realmente aonde o Espírito está absolvendo, aonde o Espírito realmente está se manifestando, e ele também percebe quando é a alma. Tudo resultado, fruto dessa palavra. No nosso coração, sabe, no nosso ser, no nosso interior. Falei, uau, louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que vai justamente nessa parte, onde nós temos a necessidade de Deus, e ela tenta nos despertar para buscarmos, e com isso, ao buscarmos, nós somos revigorados, cada vez mais, espiritualmente falando, nós somos firmes. Nós nos tornamos espirituais. Não há decepção com política, não há perspectiva nem que nós não temos em relação à mudança, em relação, dependendo da política do homem. Mas nós temos a certeza que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos a segurança para dizer, olha,